duvida daquilo que eu falo. É melhor eu ler, né? É melhor eu ler, senão alguém vai se escandalizar, dizer, pastor, como assim que Deus não se agradou dos 14 anos que Jacó trabalhou na casa de seu sogro por causa da mulher, ou seja, das mulheres, né? Das duas filhas, das duas filhas de Labão. Então vamos lá ler, né? Vamos lá ler. Eu quero ver aqui quem está sintonizado aí ao nosso programa. Este é o programa Jesus Cristo Salvação, né? Não confunda, não é Jesus Cristo é a salvação. Este é o programa Jesus Cristo Salvação. Não é Jesus Cristo é a salvação, é Jesus Cristo Salvação. Jesus Cristo não é a salvação. Jesus Cristo, ele exatamente esse Salvador, né? Então, quando nós falamos de salvação, nós estamos a falar de outra coisa, esta não ser o próprio Jesus Cristo. Então, esse programa não é Jesus Cristo é a salvação, é Jesus Cristo salvação, porque salvação é Jesus Cristo, entende? Então, queremos ver aqui quem está sintonizado. Você que está sintonizado, pode deixar aí a sua mensagem para a gente ver de onde você está a nos assistir. Pode deixar aí a sua mensagem, pode deixar aí o seu comentário. Eu estou aqui a ver exatamente do lugar tal, então deixa aí a sua mensagem, para a gente ver de onde vocês estão nos assistindo, ok? Você que acabou de sintonizar esta live, você que acabou exatamente de chegar aqui na página, peço para que você possa partilhar esta live com seus contatos. Então vamos ler, né? Alguém se não vai duvidar, vamos lá ler onde que Deus disse que não gostou dos 14 anos que Jacó trabalhou para a sua esposa. Né? Primeiro trabalhou 7 anos para Raquel, depois foi enganado, depois trabalhou 7 anos, depois de ser enganado foi entregue a Lia, né? Você lembra muito bem que Jacó não amava a Lia, né? É a mesma coisa, está lá no livro de Samuel também, que nós temos, 1 Samuel capítulo número 1. Elcana amava mais a Ana do que exatamente a Penina. Abraão amava mais também a Sara do que a Agar. Então essa história, como eu estava dizendo ontem, não é coincidência. Deus queria exatamente falar o evangelho para a igreja. Só que a igreja de hoje se perdeu. A igreja de hoje se perdeu. Por isso temos espaço aqui na internet. A gente vai falar, doa quem doer. Aqui ninguém vai dizer, eu vou te fazer isso. Se quiser bater, bata seu telefone aí onde você está. Não tem como me pegar aqui onde eu estou. Você não sabe onde eu estou. A igreja de hoje se desviou. Além de pregar o evangelho verdadeiro, além de ensinar a verdade, a igreja de hoje se desviou, saiu do foco. O evangelho é cristocêntrica, mas a igreja hoje em dia começa a pegar os textos bíblicos, começa a falar o que não convém, entendeu? Então, nós aqui vamos falar a verdade. Vamos lá ver quem está nos acompanhar. A nossa querida irmã Joana, Deus abençoe aí, minha filha. Temos também o nosso irmão Otael. Deus abençoe também a sua vida. A nossa irmã Edmara também está aí a nos acompanhar. Deus abençoe a todos vocês que estão sintonizando o programa. Ok, vamos lá ler. Pastor, onde está escrito que Deus não gostou dos 14 anos que Jacó trabalhou exatamente para a Raquel? Vamos lá ler. Vamos lá ler. Oséias, abra a sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo número 12. Oséias, capítulo número 12. Ok, deixa eu ver com o meu celular se podemos encontrar. Ok. Vamos lá, Oséias capítulo número 12, vamos ler a partir do versículo de número 1, 2, 3, depois nós voltamos em Oséias capítulo número 12, deixa eu encontrar aqui, ok, já encontrei, vamos lá ver Oséias capítulo número 12, se Deus amou os 14 anos que Jacó trabalhou por causa de uma mulher, Deus não gostou, Deus disse, vou castigar Jacó, Jacó vai ser castigado, talvez você nunca ouviu falar isso, isso é prova, assim, você nunca ouviu falar isso, mas aqui você, na página, você aprende tudo aqui, tá bom? Vamos lá. O livro de Oséias, capítulo número 12, nós vamos ler a partir do versículo de número 3, 4, 5, depois vamos saltar para versículo de número 11, 12, ok? Aí vamos ver que Deus não gostou dos 14 anos que Jacó trabalhou para casar-se com uma mulher. Vamos lá ver. Diz assim a palavra de Deus. A partir de Oséias, capítulo número 12, versículo de número 2, diz assim, o Senhor também com Jacó tem contendas. Está aqui, com Jacó tem contendas. Com Jacó tem contendas. Ok?
versículo continua, e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras, o recompensará. Então Deus vai castigar Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras, segundo exatamente aquilo que ele fez. Então, pastor, onde está escrito por causa da mulher? Vamos saltar até versículo de número 12, diz assim a palavra de Deus. Diz assim no versículo número 12, Jacó fugiu para o campo da Síria e Israel serviu por uma mulher guardou o gado. Está aí. Então Deus não gostou. Então, esse castigo que Deus vai dar a Jacó, uma das coisas, além de ele sair no ventre, enquanto pegou o calcanhar de seu irmão Esaú, né, porque aqui no versículo de número 3, diz assim, versículo número 3, Osés 12, 3. No ventre pegou do calcanhar do seu irmão e pela sua força como príncipe houve com Deus. Então no ventre pegou o calcanhar de seu irmão, como príncipe houve com Deus, como príncipe lutou com Deus. Então são erros que ele cometeu, não teria lutado com Deus, não teria pegado o calcanhar do seu irmão. E o versículo 12 diz, versículo de número 13, ou seja, 12, assim, diz assim, Jacó fugiu para um campo da Síria, Israel serviu por uma mulher e por uma mulher guardou o gado. Então, percebe que Deus não gostou, né? Serviu por uma mulher guardou o gado. Então, por uma mulher, Jacó guardou muito dinheiro. Já imaginou? E vamos lá aplicar isso. Se tiver alguém a me assistir que é feminista, não vai gostar disso. Vamos lá. O que Deus está a proibir aqui? São muitos anos que Jacó trabalhou para uma mulher, né? Está errado, né? Está errado. Né? Jacó teria trabalhado os 7 anos, estava tudo bem, mas tinha que trabalhar 14 anos para uma mulher. Deus não gostou. Né? Por quê? Porque tem pessoas, por exemplo, que eu casei, eu sei que estou a dizer, tem pessoas, por exemplo, que guardam dinheiro durante 5 anos. Né? Num casamento gastam, por exemplo, 500 mil, 100 mil num casamento. Né? Veja a família desta pessoa, veja os pais desta pessoa. Os pais nunca comeram um centavo do filho, mas conseguiu guardar 500 mil para realizar o casamento e casar com uma mulher, mas os pais estão na miséria extrema. Os pais nunca comeram 1.000 meticais do filho, nunca. Mas guarda 500 mil, 100 mil para casar uma mulher, entendeu? Então, isso ali não é bom, não é saudável, né? Não é saudável, né? Não é saudável. Então, Deus disse, vou castigar Jacó por causa das suas atitudes, daquele comportamento negativo que ele fez. Quem está a nos acompanhar aí, Deus abençoe a todos vocês que estão sintonizados. Vamos partilhar esta live. Deus abençoe poderosamente, ok? Nós vamos entrar agora na nossa mensagem de hoje. Somente queria falar sobre isso, porque você teria dúvida, tipo, será que mesmo Deus vai castigar Jacó por causa disso só? Tá, que nós já lemos, Deus vai castigar Jacó. Então é importante ler a Bíblia. Eu me lembro uma vez, né, talvez o meu amigo vai ver esta live, mas vai entender. Uma vez eu preguei e filmei, postei exatamente. Então tem alguém que me ligou, Felipe, aquilo que você falou não teria tido desta maneira, não tem na Bíblia Sagrada. Eu provei que tinha na Bíblia Sagrada. Então às vezes o fato de você não saber a coisa não significa que não tem. Talvez você nunca leu, mas eu já li, percebeu? Este assunto também de Jacó, você não sabia que Jacó será castigado. Você não sabia que Jacó será punido por ter trabalhado 14 anos para uma mulher, por ter guardado exatamente condições, julgado de 14 anos só para se casar com uma mulher. Você não sabia. Então é uma das provas que seja bem-vindo aqui exatamente na live, porque você vai aprender muita coisa que você nunca ouviu falar. Tem na Bíblia Sagrada, tem. Já lemos aqui, percebeu que o pastor Felipe não está a inventar nada. Tudo lemos aqui na Bíblia Sagrada. Então ontem nós estávamos a falar exatamente desses mistérios, que não é coincidência. Jacó trabalhou exatamente para 2 mulheres, trabalhou para Raquel, foi enganado, depois trabalhou para Raquel de novo 14 anos. Então esses 14 anos não trabalhou, 7 para Lia, 7 para Raquel. Entenda, são 14 anos para Raquel. Não trabalhou nada para Lia. Todos esses anos exatamente era para a Raquel. Então quando trabalhou, quando era o dia do casamento, ele foi enganado, acabou casando, exatamente, acabou, né? Você sabe da história que colocaram ele, né, numa casa, e de manhã, quando Jacó acordou, percebeu que Raquel não era Lia, ou Lia não era Raquel, lhe atrapalharam. Então ele tinha que trabalhar de novo durante 7 anos. Então eu estava a dizer que essas 2 mulheres,
Uma era estéril, a Raquel era estéril, a Lia dava filho. A Lia, aquela que não era amada, dava filho, mas aquela exatamente que era amada, a Raquel, não dava filhos. Assim também como a história de Jacó, assim como a história de Isaú, assim como, aliás, de Isaú não, de Isaac, assim como a história de Abraão. Então eu estava dizendo ontem que isso não é coincidência, Deus queria falar conosco alguma coisa. Então nós vimos no livro de 1 Samuel que Elcana, né, ele dava sacrifício, oferecia sacrifício, e nós falamos ontem que esse sacrifício, o que representa, Elcana exatamente era como sacerdote, e nós provamos na Bíblia Sagrada que Jesus Cristo é o sumo sacerdote, lemos lá no livro de Hebreus capítulo número 5, e também vimos Hebreus capítulo número 10, né, que Jesus Cristo ele é o sumo sacerdote, e também lemos no livro de 1 Timóteo capítulo número 1, seja capítulo número 2, que Jesus Cristo ele é o intercessor. Jesus Cristo ele é o mediador entre Deus e os homens. Então Elcana, ele também está no lugar de intercessor, percebe? Elcana está no lugar exatamente do mediador entre a sua família e Deus. Então quem é mediador entre os homens e Deus? É Jesus Cristo. Então Elcana é figura de Jesus Cristo. Você pode se escandalizar, porque também hoje vamos se focar muito na oferta que a Ana recebia. Então, a oferta que a Ana recebia também representa Cristo Jesus. Pastor, como que pode Elcana representar Cristo Jesus e a oferta que ela recebe representar Cristo Jesus? É simples. Jesus, ele, se você lê na Bíblia Sagrada, Jesus tem muitas tipologias. Jesus ele é representado com muitas figuras. Jesus disse que o Pai é o lavrador, entendeu? Então, eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador. Entende? Então, Jesus aparece se apresentando desta maneira. Lá existe uma parábola do semeador. Ele aparece como aquele homem que semeia. João capítulo número 1, a partir do versículo de número 29. João Batista viu Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é o Cordeiro de Deus. Se nós lemos Apocalipse, Jesus é o leão da tribo de Judá. Se nós lemos exatamente vários outros textos, Jesus aparece lá com vários nomes. Então, ao mesmo tempo, Jesus pode representar tanta coisa. Por exemplo, Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é o Salvador do mundo, né? Jesus é o Salvador do mundo, porque o nome Jesus significa o Salvador do mundo. Lembra do anjo que apareceu para falar com Maria, né? Maria, não tema, porque você vai nascer um filho a partir do Espírito Santo, e lhe colocarás o nome Jesus, que ele será o Salvador do seu povo. Então o nome Jesus significa Salvador. Então ele sendo Salvador, ele também é o sacrifício que Deus pedia para perdão do pecado da humanidade. Por isso João disse: eis aí o Cordeiro de Deus. Então, além de ele ser Salvador, ele é o sacrifício. Ele é o sacrifício. Além de Jesus ser sacrifício, ele é a pessoa também que recebe o sacrifício. Ele é o próprio Deus, que é satisfeito exatamente pela oferta que ele mesmo está a oferecer. Nós lemos no livro de Hebreus que ele, para santificar seu povo, ele não entrou no santuário com sangue de bodes e animais. Ele entrou com seu próprio sangue, lembra? Ele entrou com seu próprio sangue, né, no santuário para redimir aqueles que estavam debaixo do jugo do pecado durante o tempo. Então Jesus, além de ser Salvador, ele exatamente é o sacrifício. Além de ser sacrifício, ele mesmo é o Deus que é satisfeito exatamente pelo sacrifício que ele fez mesmo na cruz de Calvário. Além de ele ser isso, ele também é o marido, é o dono da igreja. A igreja é a sua esposa, ele é o marido. No livro de Efésios, capítulo número 5, versículo de número 25, Paulo disse que os homens devem amar as suas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Então Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela, entende? Então Cristo automaticamente, ele também é o marido da igreja. Ele é o Salvador. Então Cristo é tudo. É por isso não se assuste se eu falo que Elcana é figura de Cristo, mas também a oferta que ele está a entregar a Ana, o sacrifício ali também é Jesus Cristo. Nós até podemos ler um texto só para... Ok? Podemos ler um texto que fala que o teu Salvador é teu marido. Podemos ler um texto bíblico que fala porque o teu Salvador é o teu marido. Podemos ler. Ok, deixa eu encontrar Isaías. Está em Isaías. Vamos lá ver Isaías 54. Isaías 54 vai nos dizer que porque o teu marido é o teu Salvador. Então, ao mesmo tempo, ele é o nosso marido, mas também ele é o nosso Salvador, né? Veja só, diz assim, Isaías capítulo 54, vamos ler, diz assim a palavra de Deus. Vamos ler a partir do versículo de número 3. Porque
transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e farás que sejam habitadas as cidades assoladas. Versículo número 4. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade. Vamos continuar. E não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Versículo número 5. Porque o teu Criador é o teu marido. Está aí. Porque o teu Criador é teu marido. Ao mesmo tempo, Jesus é o nosso Criador. Ao mesmo tempo, Ele é o nosso marido. Né? Ele é o nosso Salvador, é o nosso marido ao mesmo tempo. Então não se assuste se eu falo que Elcana é a figura de Cristo. Também a oferta que Elcana está a dar a Ana é Cristo. É Cristo. Então hoje vamos ler um pouco, né? Vamos voltar, vamos entrar na nossa mensagem, senão vai ficar muito cansativo para o irmão que está a assistir do outro lado. Hoje também não quero levar muito tempo aqui, só vim apenas fechar a parte 2 dessa mensagem, ok? Então vamos lá voltar para o livro de 1 Samuel. Vamos ler a partir do versículo de número 2, né? A partir do versículo de número 2 até 5. Diz assim a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 2 a 5. Diz assim: e este tinha duas mulheres, nesse caso o Elcana, e este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém a Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor. Está aí. Elcana subia de ano em anos, Elcana subia de anos em anos para Siloé para adorar a Deus. Então Elcana era aquele que era devoto a Deus. Elcana era aquela pessoa dedicada a Deus. Percebe? Subia de anos em anos, e anos em anos, né? E anos em anos, Elcana subia exatamente em Siloé para adorar a Deus e também sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali o sacerdote em Siló, e estava ali o sacerdote do Senhor, Ofni e o Finéias, e um dos filhos de Eli. Diz assim, versículo 4. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava ele a porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas. E aqui onde eu disse que nós encontramos Elcana como figura de Cristo, porque ele está a oferecer sacrifício, ele sacrifica em porções para a sua família, para a sua mulher Penina e também para seus filhos, entende? Então ele é um mediador. Elcana é o mediador entre Deus e a sua família. Então quem é o mediador entre Deus e os homens? Claro que é o Senhor Jesus Cristo. Eu depois vou ler lá no livro 2 Timóteo. Podemos ler, mas eu primeiro quero me focar aqui, depois já vamos interpretar tudo com o versículo, tá bom? Fica tranquilo, você não vai ouvir o pastor Felipe falar uma coisa que não tem na Bíblia Sagrada. Fica tranquilo, depois vamos ler que Jesus é o mediador entre Deus e os homens, ok? Vamos ver, você que está aí sintonizado, peço para deixar aqui o seu comentário, se você está nos ouvindo perfeitamente, de onde nos fala, deixa aqui, porque vou citar aqui teu nome, Deus abençoe poderosamente a sua vida, pode partilhar esta live, vamos partilhar essa live, vamos fazer com que as pessoas venham a conhecer a verdade, porque tem muita gente que está sendo enganada, e tem muita gente atrás de falsos profetas, caras que não têm evangelho, caras que não conhecem a verdade, e as pessoas estão atrás desses homens falsos, fugindo da verdade. Essa live aqui, teríamos aqui 10 mil, 50 mil para ver essa live, ouvir esta verdade. Mas como ninguém quer a verdade, percebe, somos apenas pouco. E também é isso que a Bíblia fala, porque poucos é que vão encontrar a porta estreita. Poucos serão salvos. É isso que a Bíblia fala. Poucos irão, Jesus disse, entrai pela porta estreita, porque a porta larga é porta espaçosa, onde exatamente muitas pessoas encontram, muitas pessoas entram por ele, mas a porta estreita é a porta apertada e poucos são que entram por ela. Se nós lemos o livro de Lucas, e Jesus disse, muitos procurarão entrar, mas não entrarão.
Muitos procurarão entrar por esta porta, mas não entrarão. Então, às vezes, estamos aqui poucos, não é porque a live é fraca ou não é conhecido, não tem nada a ver com isso. É que tem muita gente hoje atrás de falsos profetas. Em Mateus capítulo 24, versículo 24, Jesus disse: surgirão muitos falsos cristos e muitos falsos profetas que enganariam a muitos, percebe? Quando é engano, são muitos que estão lá, mas quando é verdade, são poucas pessoas que estão lá. Quando é mentira, tem muita gente lá, mas quando é engano, é pouco. Certamente, quando é mentira, são muita gente que está lá, mas quando é verdade, são poucas pessoas. Então, fique tranquilo, se nós estamos aqui pouco. Nosso irmão Celso, Deus abençoe poderosamente a sua vida, está aí sintonizado ao nosso programa Jesus Cristo Salvação. Ok? Vamos lá terminar então nosso texto de 1 Samuel. Diz assim, versículo número 4, e sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, portanto, ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha encerrado a madre, ok? Então, o texto que nós lemos é esse. O texto que nós lemos é esse, que a Penina gerava filhos, a Ana não gerava filho. E Elcana dava sacrifícios, sacrificava a Deus a favor da sua família, de todas as suas esposas, mas para Ana, já que Elcana amava mais a Ana, ele dava uma porção maior, dava uma porção dobrada. Ainda guarda essas palavras. Elcana dava uma porção dobrada a Ana, né? Porque a amava, ok? Essa é a nossa mensagem. Mas o que Deus queria falar se o evangelho é cristocêntrico, né? Se o evangelho é cristocêntrico, nós vamos ler alguns textos que mostram que o evangelho sim é cristocêntrico, ok? Eu vou ler apenas 2, porque já lemos muito ontem, eu não quero mais perder tempo com isso, mas pode ser que alguém que não estava aqui ontem, se você vê a minha live de ontem, tem bases em tudo. Então hoje vou mostrar com apenas 2 ou 3 versículos que o evangelho é cristocêntrico. O evangelho é cristocêntrico. Ainda temos que pegar esse texto de Ana, interpretamos trazer Cristo nas nossas pregações. Trazemos Cristo exatamente nos nossos sermãos. Não é ver a Ana como apenas alguém que tem problema aí, que precisa exatamente nascer, que precisa ter o Range Rover, precisa ser abençoado, precisa se casar, precisa exatamente ter prosperidade. Nós temos que ver a Ana como a igreja, alguém exatamente que precisa de Cristo para a salvação. Ok? Fica tranquilo, vou trazer a base de tudo isso. Então eu queria mostrar 3 textos no máximo que fala que o evangelho é cristocêntrico, o evangelho é Cristo Jesus, ok? Vamos ler Romanos capítulo número 1. Vamos ver o que se prega. Romanos capítulo número 1. Romanos capítulo número 1, vamos ver se o evangelho é cristocêntrico, ok? Romanos capítulo número 1. Você que está sintonizado, vamos, Romanos capítulo número 1. Diga assim a palavra de Deus. Vamos lá ver. Romanos capítulo número 1. Vamos começar a partir do versículo de número 1. Diga assim a palavra de Deus. Diga assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apostolado, separado para o evangelho de Deus. Está aí. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apostolado e separado para o evangelho de Deus. Está aqui. Primeira coisa, o que faz com que muita gente não conheça que o evangelho é cristocêntrico é porque essas pessoas não foram separadas para o evangelho de Cristo, não foram separadas para o evangelho de Deus. Porque para você conhecer esse tipo de evangelho, você tem que ser separado para esta função. É que nem se fosse, você não pode falar para um enfermeiro ir na guerra. O enfermeiro não sabe usar a arma. Você não pode também falar para um militar para ir operar alguém no hospital. A função dele é arma, é manipular a arma, é disparar. Então, é impossível você pegar uma pessoa que é de uma determinada área para outra área. Isso é impossível, a não ser que você capacite esta pessoa para trabalhar naquela área. É assim também a palavra de Deus. Paulo está dizendo, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado, está aí, primeiro foi chamado. Você tem que ser uma pessoa que foi chamado, porque tem muita gente que não foram chamados por Deus, se infiltraram no evangelho. Eu poderia ler também vários textos. Você lê no livro de Judas, Judas disse, tipo assim como surgiram falsos profetas, alguns homens se infiltraram na igreja. Se nós também lemos o livro de 2 Pedro, capítulo número 2, Pedro diz, no versículo de número 3, assim como houve falso profeta no meio do povo de Israel, assim também no vosso meio haverá falsos
profeta, também se introduziram, entende? Então tem muita gente que não foi chamado, mas se faz que foram chamados, estão aí pregando a palavra de Deus. Então Paulo está a dizer, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado, ele foi chamado para este propósito. Hein? Porque o apóstolo Paulo diz também em Atos capítulo número 20, quando o apóstolo Paulo estava se despedir da igreja de Éfeso, ele disse para a igreja de Éfeso, olhai por vós mesmo e pelo rebanho cujo o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue, porque eu sei que depois da minha partida levantarão alguns no meio de vocês que atrairão os obreiros para si mesmo. Percebe? Isso nós lemos também lá no livro de 2 Coríntios, capítulo número 11. A Bíblia fala os tais falsos obreiros, os tais falsos, os tais são falsos obreiros, são obreiros fraudulentos, transfigurando-se obreiros de Cristo, são falsos apóstolos, transfigurando-se apóstolos de Cristo. Não é mistério, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo da luz. Assim como Satanás se transfigura em anjo da luz, os ministros hoje, tem muita gente que se faz de ministro de Cristo, mas não é ministro de Cristo. Tem muita gente que se faz de ser chamado por Deus, mas não foram chamados. Se infiltraram no Evangelho, e por isso estão aí, além de ficar a pregar a palavra de Deus, começa culto 7 horas, 8 horas, até 16 horas, só expulsar demônio, mas palavra zero. Não tem palavra, só tem queima, tem ocha. Exatamente. Tem faia, só. Não tem evangelho. Quantas pessoas em dia, se você vê, culto começa às 7 horas, termina culto à noite, mas não tem palavra, só é mentira, é brincadeira, é caicai, é cura. O evangelho, o centro não é cura, não é libertações. Né? Curas e libertações acompanham aqueles que creem, diz a palavra do Senhor, aqueles que creem, esses sinais seguirão aqueles que creem. Mas tem muita gente que seus ministérios são baseados exatamente em curas, em operações, em maravilha, mas não é baseado na palavra, no Evangelho, entendeu? Então são essas pessoas que se infiltraram no Evangelho. O próprio Jesus disse lá em Mateus 7, se a memória não me falha, versículo de número 15, acautelai-vos de falso profeta que vem até vós vestido como ovelha, mas no fundo são lobos devoradores. Percebe? Vestido como ovelha, mas no fundo são lobos devoradores. Tem uma capa, não é servo de Deus, mas tem uma capa de servo de Deus. Não é uma serva de Deus, tem capa de serva de Deus, ok? Nós também, eu vou ler isso, depois eu volto aqui para Romano, eu vou ler isso, senão alguém vai duvidar. 2 Coríntios, capítulo número 11, vamos ver se tem pessoas a se transfigurar em apóstolos de Cristo enquanto não são apóstolos de Cristo. 2 Coríntios, capítulo número 11, diz assim a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo número 11, diz assim a palavra de Deus. Veja só. Veja só. Versículo número 13, diz assim a palavra de Deus. Porque tais falsos apóstolos, está aqui, né? Porque tem pessoas que falam, pastor Felipe, não mexa com os apóstolos. A Bíblia está dizendo que existem falsos apóstolos, por que eu não posso falar que existe? E nem sou eu que estou a falar que existe falsos apóstolos. E a Bíblia que está a dizer tais falsos apóstolos. Hein? Eu apenas estou a ler o que está escrito. Tem pessoas que não gostam de mim, me odeiam, porque eu estou a falar uma coisa que tem na Bíblia Sagrada. Percebe que não sou eu que estou a falar que existe falsos apóstolos, eu estou a ler. Veja só, 2 Coríntios 11, versículo de número 13, diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Está aí, estão transfigurados em apóstolos. Parecem apóstolos de Cristo, mas não são. Hein? Parecem profetas de Cristo, mas não são. Parecem ministros de Cristo, mas não são. Parecem servos de Cristo, não são. Entende? Não são. Vamos lá ver, então. Lá onde nós estávamos a ler, Paulo está a dizer, ele foi separado, chamado para ser apóstolo. Será que o teu pastor, ou você que está me assistindo, foi chamado? Então vamos lá ver. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, está aqui. Separado para o Evangelho de Deus. Paulo foi separado para o Evangelho de Deus. Então você tem que ser separado para este Evangelho de Deus. Se você não foi separado para o Evangelho, não tem como entender o Evangelho, minha querida irmã. Se você não foi separado para o Evangelho, você não tem como compreender o Evangelho. Talvez você vai entender o Evangelho se tiver alguém como eu para te explicar. Mas você mesmo, sozinha, lendo a Bíblia, você não vai entender, porque você não foi chamado para isso. Entende? Você não foi chamado para isso. Lembra de Filipe e o eunuco de Gandás, em Atos capítulo número 8? Filipe, o Espírito Santo disse para Filipe, aproxima desse cara. E encontrou o homem lendo o livro de Isaías. Então Filipe perguntou, você está lendo o que você está a entender? Ele disse, mas como que vou
ou seja, você está entendendo o que você está a ler. Ele disse, mas como que vou entender uma coisa sem alguém me explicar? Entende? Então Filipe começou exatamente, vê-la já, revelei o segundo versículo. Filipe começou a falar deste texto, que ele estava a ler de Isaías, que foi levado à matadura, e Filipe pregou para ele Cristo, entende? Então Filipe não pegou o texto que aquele homem estava a ler de Isaías para falar daquele homem eunuco. Você sabia que eunuco era homem castrado? Filipe, se você fosse os profetas de hoje, poderia dizer, Deus está me revelando que você não está a nascer e precisa fazer uma oração, uma campanha, tem que subir no monte, tem que orar na praia para você nascer. Eunuco era castrado, não poderia nascer. Mas Filipe não pegou o livro de Isaías para interpretar, porque ele tinha carro, tinha dinheiro, tinha tudo. Veja, era alguém que trabalhava com a princesa de Gandasse. Ele era ministro, tinha muito dinheiro. Imagina, diante de ministro, Filipe poderia exatamente enganar ele, dizer que Deus está lhe revelar, que ele não vai nascer, tinha que fazer um propósito de 1 milhão, ou lhe dar um carro, quem sabe, porque ele tinha carro. Quem sabe lhe dar um carro, quem sabe lhe dar um carro para o eunuco depois de casar nascer. Filipe pegou esse livro de Isaías, pregou para ele Cristo Jesus. Percebe que o evangelho é isso, é pegar o Antigo Testamento, trazer Cristo, assim como eu li de 1 Samuel, e estou a dizer que aquele texto está falando de Cristo, ok? Então vamos lá ver. Eu disse, vou ler 3 textos, tá bom? Já falamos desse de Filipe também, é um texto que nós também é a nossa base de hoje, ok? Inácio Munhazena, Deus abençoe a todos, irmãos. Deus abençoe o nosso querido irmão Inácio, que está sintonizado aí ao nosso programa Jesus Cristo Salvação, ok? Então vamos lá ver. Então Paulo foi chamado separado para o evangelho de Deus. Então vamos lá ver onde está esse evangelho. Veja só o versículo de número 2. O qual esse evangelho antes havia prometido pelos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Esse evangelho Deus já havia prometido antes nas Sagradas Escrituras. Entende? Esse evangelho Deus já havia falado através dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Nós vamos ouvir, fala acerca de quê? Deus ser abençoado, de Range Rover, de casamento, de prosperidade, de algo material. Versículo de número 3 diz assim, acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Está aí, o Evangelho é Cristo. Paulo está a dizer aqui, esse Evangelho Deus prometeu nas Sagradas Escrituras, fala acerca de quem? Fala acerca de Cristo. Então, se nós lemos as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, tanto o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Número, Juízes, Josué, Juízes, Ruth, todos, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, todos os textos, Jeremias, Isaías, temos que encontrar Cristo lá. Mas tem muita gente que pega esses textos, não traz Cristo nesses textos. Então estamos a ver aqui o Evangelho é Cristo. Eu disse, vou ler 3, até posso ler 4, né? Mas não posso ler 4, senão o tempo não nos permite, porque temos que focar esse assunto nosso hoje, ok? Vê lá. Então, estamos a encontrar aqui no livro de Romanos, capítulo número 1, que o Evangelho está nas Sagradas Escrituras, nas Santas Escrituras, fala acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Então, o primeiro texto que nós encontramos em Romanos 1, versículo de número 3, que o Evangelho fala acerca de Cristo. Está nas Sagradas Escrituras dos profetas, mas fala acerca de Cristo, ok? Nós vamos ler o segundo texto, vamos ler o livro de Gálatas, capítulo número 1. Gálatas, capítulo número 1. Apóstolo Paulo diz o seguinte, em Gálatas, capítulo número 1, vamos começar a partir do versículo de número 11. Diz assim, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Percebe? Versículo número 13. Porque já ouviste antigamente qual foi a minha conduta no judaísmo, como eu sobremaneira persegui a igreja de Deus e assolava, e na minha nação excendia em judaísmo muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando prove Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou, tá aí de novo, lá em Romano disse ele foi chamado, aqui está repetido de novo, me chamou, prove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou, está aí. Lá também disse ele foi separado, em Romanos capítulo número 1. Ele disse foi separado e foi chamado. Aqui também está repetido.
desde o ventre da minha mãe. Estou a ler Romanos capítulo número 1, ou seja, Gálatas, estou a ler Gálatas capítulo número 1, versículo agora de número 15. Mas quando prove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Então te chamou, te separou pela sua graça. Para o que, apóstolo Paulo? Veja o versículo número 16. Para revelar o seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Percebe? Para eu o pregasse. Revelar o seu filho em mim, para que eu o pregasse. Então o que se prega é filho de Deus, é Jesus Cristo. O evangelho é Jesus Cristo. Entende? Então eu disse a ler 3 textos. Esse aqui é o segundo. Ok? Então vamos ver também. Eu poderia ler até de outro texto de Natanael, lá em livro de Lucas, se a memória não me falha, a Bíblia fala que Natanael saiu correndo, começou, foi Filipe, né? Sim, foi Filipe, começou a procurar Natanael, achamos o homem, o qual os profetas profetizaram, em qual Moisés escreveu. Então será que Moisés escreveu acerca dele? Os profetas profetizaram acerca dele. Então, quando Natanael disse, quem é este homem? Filipe disse, é Jesus Cristo. Então, ele disse, achamos aquele que os profetas Moisés escreveram. Entende? Então, profetas Moisés e a maioria escreveram acerca de Cristo Jesus. Então, quando nós lemos o Antigo Testamento, sempre temos que pregar Cristo Jesus, ok? Então, já li aqui, já falei aqui de 3 versículos, mas vamos lá ler o terceiro versículo que eu disse, para vermos se o Evangelho é Cristo Jesus, ok? Vamos lá ler o livro de João, capítulo número 5. João, capítulo número 5. Ou seja, exato, nós podemos ler João 5, podemos ler Atos dos Apóstolos, capítulo número 26, ok? Mas vamos lá ler João, capítulo, vamos lá ler Atos dos Apóstolos, capítulo número 26, além de lermos João 5. Né? Esses textos podemos ler outro dia, mas hoje vamos lá ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, para vermos se o Evangelho é Cristo Jesus. Veja só, diz o versículo de número 22. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho tanto a pequenos e como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas, do que os profetas e Moisés disseram que deveria acontecer. O que deveria acontecer? Isto é que Cristo devia padecer e sendo o primeiro a ressuscitar entre os mortos, deveria anunciar a luz a este povo gentil. Percebe que a apóstolo está a dizer, alcançando o socorro de Deus, permaneço até hoje, não dizendo nada mais, a não ser aquilo que os profetas de Moisés disseram, isso que deveria acontecer. O que deveria acontecer? Que Cristo deveria padecer e ser o primeiro a ressuscitar entre os mortos, deveria anunciar o Evangelho ao gentil. Ainda Paulo também está a confirmar que o Antigo Testamento, tanto os livros de Moisés, tanto os livros dos profetas, exatamente apontam para Jesus Cristo, ok? Então, vamos parar aqui. Só queria provar que, se nós lemos o Antigo Testamento, temos sempre que sair com Cristo, ok? Ok? Então, vamos lá ver a história da Ana. Se nós, olha, irmão, entenda aqui. Sempre que você ler a Bíblia Sagrada e encontrar mulher na Bíblia Sagrada, a mulher representa igreja, Mulher representa igreja. Se encontrar uma história como essa do Elcana, 2 mulheres, como de Abraão, 2 mulheres, como de Jacó, 2 mulheres, como exatamente de Lameque, 2 mulheres, Deus está a falar de 2 testamentos, Antigo Testamento e o Novo Testamento, ok? Eu posso ler isso, mas também não é nosso assunto de hoje. Ainda sempre que você lê a Bíblia Sagrada e encontrar alguém que casou com 2 mulheres, Deus queria pregar sobre 2 testamentos, Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nesse caso, a Raquel é o Novo Testamento, a Lia é o Antigo Testamento. Nesse caso, a história de Elcana, a Ana representa o Novo Testamento, a Penina representa o Antigo Testamento. A história de Abraão, a Sara representa o Novo Testamento, Agar representa o Antigo Testamento, ok? Então, hoje nós vamos se focar na Ana e vamos ver se Ana é figura da igreja. Eu vou ler também que Ana é figura do Novo Testamento, a Penina é figura do Antigo Testamento, e também vamos tirar logo, vamos pegar a Ana ali como figura da igreja, porque tem pessoas que não sabem, quando nós falamos de o testamento, estamos a falar da nova aliança.
O testamento, estamos a falar de uma aliança. Tanto o testamento, tanto o reino de Deus, tanto o testamento, tanto o reino de Deus, tanto a aliança, tanto a nova aliança representa a igreja. A nova aliança é a igreja, Novo Testamento é a igreja, o reino de Deus é a igreja. Tem pessoas que não sabem isso. A casa de Deus é a igreja. A coluna de Deus, o baluarte de Deus é a igreja. Então, essas linguagens espirituais estão a apontar para uma coisa só, igreja, ok? Então, vamos lá ver se a Ana sai. Ok, mas ok, vamos lá. A Ana, pastor, me esclareça um pouco como que a Ana é figura da igreja. Veja só, a Ana não gerava filhos. Essa fraqueza da Ana de não gerar filho não impediu o seu marido de lhe amar. Entende? A fraqueza de Ana, o problema da Ana de não gerar filho, não fez com que seu marido, Elcana, o amasse pouco. Por mais que ela tinha fraqueza, por mais que ela era infrutífera, era estéril, não poderia dar frutos, do seu ventre não poderia gerar fruto, mas mesmo assim o seu marido o amava. Você lembra da nossa história? Nós como igreja, nós também éramos infrutíferos. Jesus disse, sem a mim nada podeis fazer. Jesus disse, aquele que estiver em mim, este dá muitos frutos. Quem não estiver em mim, esse não pode dar fruto. Lembra desses textos? Talvez você não lembra, mas eu sei que é João 15, ok? João capítulo número 15, vamos lá ler. João capítulo número 15, vamos ver, assim como a Ana não gerava filho, não dava frutos, nós também somos essa mulher que também não gerávamos filho quando nós não tínhamos Cristo Jesus, quando nós não estávamos em Deus. Ok? Vamos lá ver. João capítulo número 15. João capítulo número 15, diz assim a palavra de Deus. Eu sou a verdadeira videira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá frutos, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais frutos. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado, está em mim, eu em vós. Como a vara em si mesmo não pode dar frutos se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Está aí. Se nós não estivermos em Cristo Jesus, não podemos gerar. Entende? Se nós não estivermos em Cristo Jesus, nós não podemos gerar, não podemos dar frutos. Então a Ana, ela não gerava. Então é figura de nós, é figura da igreja. A Ana não gerava. Então é figura de nós também, que nós sem Cristo não gerávamos. Entende? Mas mesmo assim com essa nossa fraqueza, porque aqui não gerar aqui também é figura de pecado. Nós como igreja, sendo pecador, Deus nos amou. Está escrito lá em Romanos capítulo número 5, que nós sendo pecadores, Deus nos amou a si mesmo, nós sendo pecador. Com essa fraqueza, Deus nos amou a si mesmo com essa fraqueza que nós temos. Entende? Não, com essa fraqueza que nós temos, Deus decidiu nos amar a si mesmo, com essa fraqueza que nós temos. Então, exatamente a Ana sem, entende? A Ana sem gerar filho, o seu marido não deixou de amá-la, ok? Então nós vamos ler um pouco para vermos essa fraqueza, essa figura da igreja. Romanos, capítulo de número 3, né? Veja só o que nós éramos. Veja só, Romanos, capítulo número 3. Veja só o que nós éramos. Veja só o que nós éramos, mas mesmo assim Deus não deixou de nos amar. Mesmo assim Deus não deixou de nos amar. Assim também como a Ana, Elcana o amava, ou seja, Elcana a amava mesmo ela sem gerar filho, com essa fraqueza, o Elcana, né, amava ela. Veja só, diz assim a palavra de Deus. Se nós lemos no livro de Romanos, capítulo de número 3, ok? Romanos, capítulo número 3, vamos ouvir a nossa condição. Versículo de número 10, diz assim a palavra de Deus. Como está escrito, não há um justo nem um sequer. Veja só, como está escrito aonde? Lá no livro de Isaías. Isaías já havia profetizado que na face da terra não existe nenhuma pessoa justa, né? Então é figura ali da Ana. Nós sem Cristo éramos pessoas que não conseguíamos produzir obra de justiça para nosso Deus. Nós éramos estériles nas coisas concernentes à adoração a Deus. Nós éramos estériles concernente às coisas
espirituais na presença de Deus. Então este versículo deixa bem claro, veja só, este versículo deixa bem claro, versículo número 10. Como está escrito, não há um justo nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha da sua espide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos não há, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhece o caminho da paz. Não há temor a Deus diante de seus olhos. Percebe? Então a Bíblia mostra também que nós, antes de estarmos em Cristo Jesus, nós estávamos nessa condição espiritual morta. Nós não poderíamos produzir obra de justiça para nosso Criador. Então é aquela parte da Ana, mesmo ela não gerando filho, não produzindo filho, o seu marido continua amando ela. O seu marido continua amando ela. Amém? Ok? Vamos ler outros textos. A Bíblia diz, meus irmãos, nós estávamos exatamente impossibilitados, exatamente isso. Nós éramos incapazes de produzir justiça para Deus. Então Deus nos amou a si mesmo. Veja só esse texto que eu li, não há nenhum justo sequer, não há quem busque Deus, não há um justo sequer. Todos se desviaram, não há ninguém que faça bem, nenhuma pessoa, a sua garganta é como sepultura. Percebe todas as falhas que a gente tinha? Não tínhamos como que produzir obra de justiça para Deus, mas mesmo assim com essa fraqueza que a gente tinha, Deus nos amou. Jesus veio morrer na cruz Carvalho por nós. E aquela parte exatamente de Ana receber um sacrifício maior, um sacrifício dobrado, um sacrifício dobrado, ok? Então, esse texto nos mostra que nós também não produzíamos, mas Deus nos amou tanto, com as nossas fraquezas, Deus decidiu Ele nos amar. Se nós lemos Efésios, capítulo número 2, a Bíblia fala que nós éramos mortos. Fica tranquilo, depois eu vou ler o texto que fala que a igreja era estéril, tá bom? Fica tranquilo, depois eu vou ler que a igreja era estéril, mas eu gosto de ler muitos versículos para criar uma base sólida daquilo que eu falo, porque não se faz doutrina com apenas um versículo, ok? Não se faz doutrina, não é aceitável fazer doutrina com apenas um versículo. Efésios 2, versículo de número 5, diga-se a palavra. Veja a nossa condição. Versículo de número 5, diga-se a palavra de Deus. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Veja só, estando nós, versículo número 5, estando nós ainda mortos, percebe, eu e você estávamos mortos, nós não poderíamos gerar nada para Deus. Você não poderia adorar a Deus, você não poderia oferecer nenhum sacrifício a Deus, você não poderia invocar Deus, você não poderia fazer nada para Deus, porque você estava morto. Mas assim mesmo você sendo morto, Deus decidiu te amar. Deus decidiu exatamente te amar. É aquela parte da Ana, mesmo sem gerar filho, Ana não gerando filho, mas o seu marido Acana continua o amando. Então a Ana é a minha figura, é figura de você que está me vendo neste momento, que precisa de salvação. Deus te ama tanto, não importa que tipo de coisas que você já fez, já cometeu, Deus te ama mesmo assim. A Ana não poderia gerar filho, mas mesmo assim o seu marido o amava. Então você não importa a tua condição que você está nesse momento, Deus te ama tanto, ok? Então esse texto, versículo número 5 diz, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Ele, pela graça sois salvos. Então a graça é aquela oferta duplicada que a Ana está a receber do Elcana, entende? Então nós recebemos essa graça duplicada na presença de Deus. Se hoje somos salvos, é por causa dessa graça de Deus. Essa graça abundou. O apóstolo Paulo fala isso. A graça de Deus superabundou com fé. Lá vamos ler depois 1 Timóteo capítulo número 1. A graça de Deus superabundou nele. Então, a porção dobrada que a Ana está a receber, esta graça abundante na vida do pecador. Você não merece, não dá filho, não dá nenhum fruto para mim, mas eu te amo mesmo assim, eu te dou a graça. Entende? Isso que Cristo fez. Ele nos ama tanto que decidiu nos salvar pela sua graça.
né, que é um evangelho que muita gente hoje em dia não entende. Quando se fala que é salvação pela graça, tem muita gente que se escandaliza. Quando falamos, você não precisa fazer nada para a tua salvação, né? Você é salvo pela graça. Tem pessoas que se escandalizam, acham que tem que fazer alguma coisa. Eu estava falando com alguém um dia no Chapa, disse, não, eu preciso manter a minha salvação. Se você manter a tua salvação, você vai perder ela. É um dia você perde a tua salvação. É um dia muito, né? Em poucos minutos você perde a tua salvação. A tua salvação não pode depender de você, não é você que tem que manter. Eu leio sempre o livro de 1 Pedro, capítulo número 1. A Bíblia fala que nós fomos dados poder, esse poder mantém a nossa salvação, ok? Não é você que tem que segurar a tua salvação. Não, eu para segurar a minha salvação. Não é você. Deus te deu uma capacidade, Deus te deu algo. Essa coisa é que está te manter na salvação. Não é você que tem que exatamente lutar para a tua salvação, ok? Depois eu volto para esse assunto, mas vamos lá ler esse texto, senão alguém vai duvidar. Vamos lá ler 1 Pedro, capítulo número 1. Vamos lá ver se é você que tem que segurar a tua salvação ou Deus é que faz para você. Veja só, diga assim a palavra de Deus. Veja só, 1 Pedro, capítulo número 1, diga assim a palavra de Deus, começar do versículo número 4. Diga assim, vamos começar do versículo 3 mesmo. Diga assim, bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma nova esperança, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo número 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável, que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Você tem uma herança que Deus deu à tua vida depois de Jesus morrer na cruz do Calvário. Essa herança não pode murchar, essa herança não pode exatamente se macular, essa herança não pode se contaminar, é incontaminável. Então não é você que faz com que essa herança não se contamine, é o próprio Deus. É o próprio Deus que faz com que essa herança não se contamine, é o próprio Deus que rega essa herança para não murchar. Se Deus deixar na tua mão, você que queima a planta da tua casa, você vai fazer murchar a tua salvação, entendeu? Então tem que ser Deus. Vamos lá, versículo número 5, que nós queríamos, diz assim, guardado, ou seja, vamos terminar o versículo número 4, para uma herança incorruptível, incontaminável, que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé, veja versículo 5, que mediante a fé estás guardado na virtude de Deus para a salvação. Está aí, que mediante a fé estás guardados na virtude de Deus para a salvação. Não é você que mantém a tua salvação, eu tenho que manter a minha salvação para não perder, não é você. O versículo está a dizer, mediante a fé, veja só o versículo número 5, que mediante a fé estás guardados, veja só, mediante a fé estás guardado. Você que me assiste nesse momento, você está guardado, você está guardado, veja só, está guardado, guardados na virtude de Deus. Virtude de Deus o que é? Virtude de Deus é o poder de Deus. Então você está guardado pelo poder de Deus, para a salvação. Você está guardado pelo poder de Deus para a salvação. Ainda não é você que diz, eu tenho que manter a minha salvação, tenho que guardar a minha salvação, tenho que manter a minha salvação. Não é você. É o poder de Deus que te guarda para a tua salvação. É a virtude de Deus que te guarda para a tua salvação. Não é você que guarda a tua salvação. Então as pessoas que falam, eu tenho que fazer isso aqui para manter a minha salvação, está errado. Eu estava conversando com alguém no Chapa, eu tenho que manter a minha salvação, tenho que continuar a guardar a minha salvação. Você não pode guardar a sua salvação. Porque se você guardar a tua salvação, em um minuto você a perde. Então tem que ser Deus. Então o versículo número 5 diz assim, que mediante a fé estás guardados na virtude de Deus para a salvação. Estás guardados na virtude de Deus para a salvação. Então não é você que guarda a tua salvação, o poder de Deus é que guarda a tua salvação. Ainda tem muita gente que são colocadas coisas erradas na cabeça, ok? Vamos voltar para o nosso assunto. Então vimos em Efésios 2, versículo número 5, que nós somos salvos pela graça. Nós já éramos pecadores, mas fomos salvos pela graça. Nós já estávamos mortos, mas fomos salvos pela graça, ok? João 5, João 15, também nós lemos em João 15, que Jesus disse em João 15, versículo número 5, veja só o que Jesus disse. Vamos lá ver se a Ana
é figura de você, minha querida irmã que está me assistindo. Você também, sem Jesus, você não pode dar fruto. Você não pode gerar filho. Você é como Ana. Sem Jesus, você como Ana, não vai conceber. Você não vai conceber. Diz assim, não estou a falar aqui de conceber fisicamente, estou a falar espiritualmente. Porque você precisa gerar algo que vai te levar para a vida eterna. Então, sem Jesus, você não pode gerar esse algo que te leva para a vida eterna. Ok? Vamos lá ver quem está sintonizado ao nosso programa neste momento. Deus abençoe a todos vocês que estão sintonizados ao nosso programa. Mabota Francelino, Deus abençoe poderosamente a nossa querida irmã Mabota, Deus abençoe poderosamente. Ok? João 15, versículo número 5. Diz assim a palavra de Deus. João 15, versículo 5. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim, eu nele, este dá muitos frutos, porque sem a mim nada podeis fazer. Mas Jesus está a dizer, quem estiver em mim, esse dá muitos frutos. Então, a vida sem produzir, a vida sem fruto, é porque você não está em Cristo. Exatamente, a Ana, sem gerar filho, é figura das pessoas que estão fora de Cristo, sem Cristo Jesus. Percebe? Porque depois da Ana receber o sacrifício, a Bíblia fala que ele recebeu o sacrifício, foi em Silo, lá estava a orar. Depois ela fez um voto, se o Senhor atentar para a tua serva benignamente, lhe dar um filho, eu vou deixar aqui na sua casa para te servir. E Deus concedeu este desejo. Ana gerou algo. Depois de receber aquele sacrifício, de oferecer aquele sacrifício que recebeu do seu esposo, então ela gerou algo, e esse algo era exatamente o seu filho Samuel. Então assim também a palavra de Deus, Jesus está a dizer, eu sou a verdadeira, ou seja, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, eu nele, este dá muitos frutos. Quem está em mim, eu nele, esse dará muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Então, sem Jesus a gente não gera fruto, a gente não gera a verdadeira justiça para Deus. Sem Jesus a gente não gera a verdadeira santificação para Deus. Sem Jesus a gente não gera exatamente a verdadeira adoração para Deus. Então, precisamos de Cristo na nossa vida, Ele é a base da nossa adoração, é a base da nossa salvação, ok? Então, vamos lá ver Gálatas. Então, já chegamos onde nós queríamos. Vamos ver que a igreja, se um tempo ela não gerava filhos, ok? Vamos ver a igreja, se um tempo ela não gerava filho. Vamos ver se a igreja um tempo era estéril, como a Ana. Vamos lá ver se a igreja um tempo era estéril como a Ana. Vamos ver Gálatas capítulo número 4, versículo 27. Diz assim a palavra de Deus. Gálatas 4, versículo número 27. Gálatas 4, versículo número 27. Vamos lá ver se a igreja ela era estéril. Porque Gálata, Paulo estava a escrever exatamente para a igreja de Galácia. Você lembra muito bem, Paulo diz assim, Gálatas capítulo 1, versículo número 1, diz assim, Paulo, apóstolo, e não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos, a todos os irmãos que estão, veja só, e a todos os irmãos que estão comigo e as igrejas da Galácia. Então Paulo está a escrever para a igreja de Galácia. Então veja a igreja de Galácia, qual era a condição dela? Veja só, Gálatas 4, 27. Diz assim, Gálatas 4, 27, a igreja de Galácia. Diz assim, versículo número 27. Veja só, a igreja de Galácia. Diz assim, porque está escrito, alegra-te, veja só, alegra-te, estéril, que não dás a luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Está aí. Então, a igreja de Galácia, Paulo está a dizer, está escrito, alegra-te tu que és estéril. Então, a igreja de Galácia, Paulo está a falar com a igreja de Galácia que ela tem um tempo que ela era estéril, mas tem um momento que ela vai se alegrar porque Cristo já está dentro dela, entendeu? Então, nós também temos que entender que a Ana ali é figura de Jesus Cristo. Por que não falamos de Isaías, capítulo de número 54, versículo de número que eu já li, para nós ouvirmos essas profecias. Mas, pastor, aí não está escrito igreja. Fica tranquilo, vou ler 2 textos que provam que esse estéril que está sendo falado em Gálatas, capítulo de número 4, versículo 27, é a igreja. Fica tranquilo. Mas vamos lá ler Isaías 54, versículo de número 1. Diz assim, 54, versículo número 1. Canta alegre, ó estéril, como a Ana era estéril, que não deste a luz, exalta de prazer com alegria,
canta, exclama tu que não tiveste dores de parto, ok? Então, essa profecia de Isaías 54 está a apontar exatamente para a igreja. Mas deixa eu ler 2 textos que provam que Ana é figura da igreja. Tem que sair a palavra igreja, ok? Tem que sair a palavra igreja para nós fecharmos essa nossa mensagem de hoje. Se nós não fecharmos, podemos gravar a parte 3. Deixa eu ver meus minutos. Meu Deus, então, meus irmãos, eu tenho que encerrar aqui. O nosso tempo já foi embora, ok? Letícia Matavel, Deus abençoe Letícia, minha filha, está aí me assistindo. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu termino esta live aqui porque o nosso tempo já foi embora. Eu vou gravar a parte 3 dessa mensagem, ok? Então hoje terminamos que sem Jesus nós não podemos gerar fruto, assim como a Ana era estéril, porque nós já lemos aqui no livro de João 15, versículo de número João 15, versículo de número 5. Terminamos aqui. Sem Jesus nós não podemos gerar fruto. Nós seremos uma árvore infrutífera. Seremos uma árvore que não produz. Assim como Ana não gerava filho. Então Jesus está a dizer, versículo número 5. Eu sou a videira verdadeira e vós as varas. Quem está em mim, quem está em mim e eu nele, este dá muitos frutos. Quem está em mim, eu nele, esse gera filho. Mas quem não estiver em mim não gera filho. Amém? Então, vamos gravar exatamente a parte 3 dessa mensagem de hoje, porque o nosso tempo já foi embora, ok? Deus abençoe a todos vocês que estão sintonizados ao nosso programa Jesus Cristo Salvação. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Se você aprendeu alguma coisa hoje, peço para você partilhar esta live com seus contatos. Você está me assistindo através de Facebook. Se você não me segue, passa aqui a me seguir, ok? Você que está me assistindo agora através do meu YouTube, meu canal de YouTube. Se você ainda não se inscreveu aqui na minha página, no meu canal, peço para que você possa se inscrever aqui no meu canal, ok? Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima, se assim o Espírito Santo de Deus permitir, ok? Muita paz, em nome de Jesus.